Não me deixaram cantar no louvor porque eu tenho tatuagem. Isso é certo? Isso é pecado? Querido ouvinte, muito obrigado pela sua pergunta sobre a tatuagem. Eu vou responder a você dividindo a sua pergunta em pelo menos 2 ou 3 áreas. Primeiro, é muito triste ouvir a sua pergunta no sentido de saber que ela ainda representa a voz em muitas igrejas, ou seja, porque você tem uma tatuagem, você não pode servir com o seu dom no ministério que você mais gostaria de poder servir. Então eu sinto muito de saber que isso ainda é uma coisa muito aplicada a várias igrejas. E a primeira resposta é esta: não está certo a exigência desta liderança, não está certo o fato de que porque você já tinha uma tatuagem, se converteu a Jesus de Nazaré, está frequentando uma igreja, é membro dessa igreja e não poder servir em um ministério por causa da sua tatuagem. Pense comigo, como que é incoerente essa exigência? Primeiro, você pode ser membro dessa igreja? Te permitiram? E você já tinha tatuagem. Você pode servir em qualquer outro ministério desta igreja? Certamente você pode. Você pode contribuir com ela? Certamente você pode. Então por que você não poderia servir a mesma comunidade que você foi permitido se tornar membro, que você pode servir em outras áreas, que você pode contribuir financeira e com os seus dons para com ela, e você não poderia servir no ministério de louvor? A segunda parte da sua pergunta é com relação a pecado. Isso é pecado? Nós não podemos dizer que tatuagem é pecado, porque a Bíblia é silenciosa a esse respeito. O Novo Testamento não fala absolutamente nada com relação se um cristão, se aquele que crê em Jesus Cristo, poderia ou deveria fazer uma tatuagem. Eu sei que muitos de vocês vão logo me lembrar do texto que está no livro de Levíticos, no capítulo 19, especialmente o versículo 28, que diz: você não deve cortar o seu corpo para os mortos e nem fazer marcas nele ou desenhos nele. É muito importante você se lembrar que a razão da proibição da tatuagem naquela passagem, embora ela não fale especificamente só de tatuagem, ela fala de cortar o corpo, de marcar o corpo, primeiro, que não está absolutamente claro no texto, mas pode ser entendido que aquelas marcas eram feitas como um sacrifício pagão, era uma prática pagã que era conectado com idolatria e com superstição. Então, provavelmente, essa é a razão pela qual diz para que o povo dele não fizesse de forma semelhante ao povo daquela terra, tá? Mas, tendo dito isso, eu gostaria de dizer para você algumas outras coisas também. Tatuagem está ficando cada dia mais comum, Já se vai longe o tempo em que ela era apenas o símbolo da rebeldia de alguns jovens, ou do crescimento que ela teve na década de 60, ou até mesmo o pertencimento a alguma tribo urbana. Mas eu acho que tem alguns princípios que devem ser observados, que são muito saudáveis com relação a fazer uma tatuagem. Porque se você já tem, está aí no seu corpo, pronto. Mas se você não tem, eu acho que tem algumas coisas que você pode pensar. Primeiro, tudo o que é permanente deve ser muito bem pensado. Cuidado para você não decidir só porque os seus amigos têm, cuidado para você não querer fazer só porque você conhece muita gente que faz, só porque a mídia explora, porque é permanente. Você pode vir a se arrepender, você pode não gostar, ela pode não sair da maneira que você planejou que iria sair e está lá no seu corpo. Qualquer pessoa que te disser, e eu não sou da área médica, mas eu tenho vários amigos que passaram por procedimentos semelhantes, que disser para você que tirar uma tatuagem é fácil, a pessoa não está sendo verdadeira. Então tudo o que é permanente deve ser muito bem pensado. Segundo princípio que eu acho que se aplica com muita precisão para nós é: se você ainda é de menor e está sob o cuidado dos seus pais e os seus pais se opõem. Efésios, capítulo de número 6, versículo 1 e 2, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, e você sabe da promessa, para que você seja bem-sucedido,
para que se prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá sobre a terra, enfim. Então, se os seus pais são contra e você ainda está debaixo da autoridade dos seus pais, eu acho que você deveria considerar se deve fazer uma tatuagem num estado que seria de rebeldia para com seus pais, o que aí sim seria um pecado. Terceiro princípio, cuidado com a motivação. O que é que está te levando a fazer essa tatuagem? Talvez é um desejo seu de pertencer, talvez é um desejo de parecer que é mais popular, não sei. Somente observe, sonde o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, então mergulhe nele e tente entender qual é a verdadeira motivação que você quer fazer essa tatuagem. Quarto, pense uma coisa, 1 Coríntios capítulo de número 6 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso deve nos orientar no cuidado que devemos ter com ele. Não é somente com a relação à tatuagem, mas também a sua alimentação, os exercícios, o cuidado com o seu corpo. E tem gente que ao invés de fazer uma tatuagem, tatua o corpo inteiro. Então eu acho que se você pensar nos limites, sabendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo, isso pode ser muito útil para te ajudar a discernir se você realmente quer e deve fazer essa tatuagem. E por último, você se lembrar de que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. A segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 5, versículo de número 20, diz isso, que nós somos embaixadores de Cristo. E você precisa pensar que como um embaixador, você está transmitindo uma mensagem, você está representando deixa eu colocar assim, um outro governo. Então pense assim, a minha tatuagem, que mensagem que ela vai passar? Ela vai ajudar ou ela vai criar impedimento para a mensagem de Cristo através da minha vida? E se depois de tudo isso você entender que deve ou que não deve fazer a tatuagem, você pode ter certeza que você vai estar tomando uma decisão, no mínimo, muito coerente com aquilo que você crê. Deus te abençoe.